Bom dia. Pois é, moço. Você mandou aí o cravo da Índia, sistema de produção, junho de 2025. Veja só. Agradeço aí a atenção. Naturalmente, os agricultores, eles dão mais ênfase e acatam mais propostas oriundas dos profissionais de agrárias, quando as propostas trazem apenas o trato da economicidade da cultura. E aqui no Baixo Sul da Bahia nós temos esse caso aí que é notório, o assoreamento dos rios, das nascentes, em função da omissão do poder público de não disponibilizar assistência técnica e extensão rural presencial através de até com base na educação ambiental na zona rural. E nós que somos profissionais da área de ciências agrárias, graças a Deus, nós devemos ter uma grande cautela quando apresentar esse sistema de produção de qualquer cultura ou de manejo de animais, porque, na realidade, os profissionais da nossa geração de ciências agrárias, nós não tivemos acesso a instituições de ensino de nível médio ou superior que fizesse a aplicação dos princípios ecológicos com a prática e a teoria de vivência de ciências agrárias. Então é interessante observar isso, que o sistema de produção de qualquer cultura só pode ter sucesso se a sociedade campesina, através de um trabalho resiliente de recuperação de áreas degradadas, se essa sociedade recuperar nascentes, mata ciliar e, principalmente na nossa área, que os solos têm a topografia acentuada com o manejo agroecológico do solo. É interessante se fazer esse trabalho, mas acontece o seguinte, que o X da questão é solo sadio, né, assim, entre aspas, solo sadio, planta sadia e ser humano sadio. Então eu trabalhei aqui na região, graças a Deus, e todo mundo sabe disso, que nessa região não existe uma vivência de uma campanha sistemática e efetiva e resiliente de combate à erosão do solo. E aí, na implantação dessas áreas de culturas, no caso também do cravo da Índia, o que acontece muito é manejo de solo que provoca a erosão laminar, a movimentação excessiva de solo, e não existe um manejo agroecológico do solo utilizando-se as leguminosas herbáceas, nem leguminosas arbóreas. Basta a gente lembrar o seguinte, que, segundo a pesquisa, a presença de agentes patogênicos no solo em áreas de culturas, principalmente monoculturas, essas áreas vão ficando mais antigas e acontece que o solo fica com a predominância de mais agente patogênico do que antagônico. E aí a planta também, devido a um manejo de solo de alto impacto ambiental, se utiliza muito mecanização de uma forma impactante, e o uso de herbicida, o uso de fogo, é necessário a gente
trabalhar na produção desse sistema sistema de produção de cultura, né? De qualquer cultura. Mas acontece que o ponto crucial é justamente trabalhar na sensibilização dos agricultores de que se o meio ambiente, se o solo estiver degradado, se houver erosão laminar, o arrasto de volume de solo para as baixadas, as enchentes vão ser progressivas e vai contribuir para que toda a estrutura produtiva, seja no campo, na zona rural ou na zona urbana, venha a ser esse sistema destruído. Aí nós estamos vendo exemplo lá do Rio Grande do Sul. Essa região, graças a Deus, devido à topografia, ninguém vai trabalhar com a mecanização, com monocultura da soja, né, assim, do milho ou do algodão. Mas existe um problema sério aqui, que é assoreamento de rios. Isso esse quadro de assoreamento de rio, de erosão de solo, erosão laminar de solo, é geral no país. Infelizmente, o nosso país está caminhando para uma falência de toda a estrutura que regula as funções ecológicas do meio ambiente, e isso vai redundar em desertificação, fome, desemprego e inflação, carestia, porque as estruturas naturais que garantem a sustentabilidade e o prosseguimento da produção, seja na agricultura ou na pecuária, toda essa estrutura está comprometida, desmontada, né? O meio ambiente está sendo implodido e desmontado porque existe muito ausentismo do poder público estadual, municipal, federal, quanto a disponibilizar profissionais nos trabalhos presenciais de assistência técnica e extensão rural, profissionais, sim, que tenham o viés de transição agroecológica. Então não adianta, porque alguém já escreveu que todos os esforços para se combater a pobreza não redundam em nada, porque o meio ambiente está degradado. Pois é, mas é isso mesmo, a gente tem que fazer esse trabalho. Mas eu fui dar uma olhada aqui nesse sistema de produção de cravo e não vi assim nenhuma abordagem. E deve se colocar, no caso, é a menina dos olhos de todo sistema de produção, seja de culturas ou de criatórios de animais, deve se fazer ter um espaço para se sensibilizar os agricultores, as agricultoras, né, isso, de que realmente é necessário recuperar nascente, mata ciliar e se ter um manejo do solo, da água na zona rural, na zona urbana, com base nos princípios ecológicos. E aí fica essa lacuna, tem que ser preenchida, porque hoje o que é que a gente vê no Brasil? Vamos ver aí o exemplo do cacaueiro. A gente só vê aberrações e destruição da água e dos elementos que são responsáveis pela regulação climática no microclima e no macroclima. O que é que a gente observa, não é isso? Áreas de cacaueiro que, infelizmente, a própria CEPLAC caiu nessa cilada, os profissionais, alguns, de efetivar e propagar essa moeda de cacaueiro a pleno sol, que
é o que está acontecendo, vai de mal a pior, né? Excesso de ataque de monalônio, de tríplice, de ácaro, excesso de uso de agroquímico. Eu conheço um indivíduo lá no Pará que ele botou uma loja de agroquímico, e aí, conversando com um colega nosso da CEPLAC, lá do Brasil Novo, no Pará, ele disse que o pai era cacauicultor, ele disse que estava estranhando, porque as pessoas estavam comprando muito agroquímico para aplicar em cacaueiro. Aí foi, porque está se plantando muito cacaueiro a pleno sol. E aí vem o ataque de ácaro, o ataque de vaquinha, vem o ataque de monalônio, de tríplice e do cancro do cacaueiro, que é uma enfermidade que ataca áreas com déficit de sombreamento ou cultivada a pleno sol. Então é isso, sabe? Infelizmente, os próprios profissionais de ciências agrárias estão necessitando de alfabetização ecológica. E aí eu fiquei pensando, e você mandou esse sistema de produção do cravo, e na sequência eu vou enviar um arquivo aí de percepção ambiental e até um caso aqui na região. Antes da gente visitar a área de cacaueiro ou de qualquer criatório, de outra cultura, na propriedade a gente tem que fazer um diagnóstico agroecológico dessa propriedade. Porque muitas vezes a própria proposta de sistema de produção da cultura, ela vai ser frustrada, porque o meio ambiente do entorno está doente. Então, o Odo Primavera considera ilhas de prosperidade, entre aspas, que são áreas de cultivo, onde está se intensificando o tecnicismo no manejo da cultura ou do criatório, mas acontece que o ambiente do entorno está degradado. Eu visitava áreas aqui que a roça de cacaueiro estava produzindo bem, mas o rio estava assoreado. É o caso desse jerebinho ali no Jereba, né? Sem mata ciliar. Mas a área de cacaueiro estava bem tratada, mas só que quando você tem um módulo rural com área degradada de mata ciliar e erosão do solo, erosão laminar provocada por mecanização sem nenhuma base de sustentabilidade, os rios vão ficando rasos, vão assoreando, e aí vem período de seca seguido de enchentes, assim. Pois é, e aí por isso que eu mandei aí esse áudio aí, mas eu agradeço a atenção. E é necessário se trabalhar. A CEPLAC hoje está sem ter condições de fazer isso, mas quem está nativo ainda na CEPLAC, utilizar os rádios, né, as emissoras, é um sistema, é um método de extensão rural para fazer esses comentários a respeito de conservação de solo, manejo do solo na zona rural, também na zona urbana, e manejo da água na zona rural, né? Assim, programa, não é isso? Aí não é possível, né? O correto era a CEPLAC ser revitalizada, mas acontece que alguma coisa precisa ser feita, né? Quem já ainda está nativo, vou conseguir verba, pelo menos para fazer um trabalho uma vez por semana, um dia, no rádio, né? Na emissora local, acerca de mudanças climáticas, manejo de solo, manejo da água e outros temas que são imprescindíveis de serem tratados em função de se mitigar as causas e consequências das mudanças climáticas. Não é assim? As enchentes, as causas das enchentes, você sabe disso, elas começam na zona rural. A gente está aí diante de uma crise gravíssima socioambiental no Rio Grande do Sul,
E o país, o Brasil, ele vai se transformar num Rio Grande do Sul. Isso não é querer desejar mal, mas pelo como está se fazendo, não é assim? Se utilizando drone para aplicar agroquímico em área de cacaueira pleno sol, poxa. Se não tem reguladores naturais que controlam na cadeia alimentar o ataque de tríplice, de monalônio, de ácaro, aí cacaueira pleno sol vai realmente intensificar o uso de agroquímico e a sociedade vai pagar um preço muito caro, principalmente nossos netos, né? Pois é isso aí. E eu vou deixar aqui o que é o texto que é da palavra de Deus da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 15, e ali revela, né, que Deus colocou a gente na face da terra para lavrar e guardar, preservar, não é isso? Isso aí é a lição de sustentabilidade que é o Criador, ele mesmo, que orienta a gente com muito amor, não é isso? Um bom dia aí, eu vou mandar na sequência esse arquivo e também aquele arquivo de justificativa para transição agroecológica nas propriedades rurais. Se Deus quiser, vou mandar aí. Um bom dia aí, muito obrigado aí, viu, pela atenção.